Olá, hoje nós temos o prazer de receber na Great Run Marco Jafé e Andresa Jafé, dois nutricionistas focados em nutrição e nutrição esportiva, principalmente o Jafé, que tem mais anos de estrada. Bom, então, muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo, Harry. É um prazer estar aqui com você para a gente falar do que a gente mais gosta, né, de fazer, que é a corrida, e aliar também isso com a nutrição, que é a nossa profissão, né? Falando um pouquinho sobre como a corrida entrou na minha vida, eu não tenho, na verdade, um ponto de início muito bem definido, porque eu sempre fui muito ativa, eu nunca fiquei sem fazer um esporte na minha vida. Só que eu ficava naquela de... Desculpa, sua idade? Eu tenho 28 anos. Tá. Tenho 28 anos e eu sempre fui muito ativa, mas eu ficava pingando de um esporte para o outro. E foi por volta de 2016, acredito eu, 2015, 2016, que eu comecei a correr no lago da minha cidade natal, que é Londrina, com meu pai, meramente por prazer. Eu não gostava muito de início, corria porque eu não estava fazendo um esporte definido naquele momento, e ele me puxava e ele me treinava. Você já estudava medicina, pensava em ser nutricionista já nessa época? Não, porque eu tinha 2016... 28 anos. Não, eu tava terminando a minha faculdade de economia, porque antes de eu ser nutricionista, eu sou economista também, formada aqui em São Paulo, e depois eu fiz a transição de carreira para nutrição. Então, nutrição é a minha segunda profissão, né? Mas, enfim, em 2016 eu estava correndo com meu pai, sem nem saber o que é pace, sem nem saber que existia prova de corrida, simplesmente correndo no lago da minha cidade. E ele me fazia subir umas subidas que eu odiava, porque ele falava que eu ia ficar melhor condicionada. Da Higienópolis, lá de Londrina, quem é de lá sabe. Mas foi em 2017 que eu fiz a minha primeira prova de corrida, porque no meu trabalho o pessoal estava falando que ia ter... Foi Under Armour? Não, foi lá na minha cidade, uma provinha da Unimed, de 4 quilômetros. Nós nos conhecemos em 2017. 2019 a gente se conheceu. Tá. Eu já tinha feito maratona quando a gente se conheceu. Bem, né? Já estava mais experiente. Mas eu fiz a minha primeira provinha de corrida em 2017, da Unimed Inspira, em Londrina, março de 2017, eu me lembro bem. Tanto que eu fui retirar o kit, tinha uma garrafinha de água... e eu achei que eu tivesse que correr segurando aquela garrafinha de água. E eu corri a prova inteira segurando aquela garrafinha e ninguém tava com a garrafinha, óbvio, né? O pessoal entendia. Corri sem relógio, corri com tênis ruim, com a blusa da prova, com óculos de sol, de tomar sol na praia, cheia de pulseira e com uma garrafinha na mão. Quanto tem essa volta no lago lá? Eu não conheço. A volta no lago tem 2.400, mas pegava uma parte do aterro também e aí fechava 4 quilômetros, que é a prova que eu fiz. Perfeito. Fui embora da prova sem nem saber que existia premiação. E no dia seguinte, no meu trabalho, me falaram, você ficou em terceiro lugar. E eu falei, como assim, em terceiro lugar? E aí eu fui ver, fui atrás do meu troféu, consegui, mas não peguei a premiação na hora. E a partir daí que eu vi que eu tinha ido bem na prova, sem eu nem saber o que eu estava fazendo, eu comecei a me interessar mais por evoluir na corrida. Aí eu entendi o que era pace, eu entendi que existia assessoria de corrida, entendi que tinha uma galera... que focava 100% nisso, que é o que a gente faz também hoje em dia, né? Não 100%, mas faz parte da nossa vida. E aí que eu me aperfeiçoei mais e me envolvi mais com a corrida, a partir dessa minha primeira prova em 2017. Perfeito. E você, Jafé? Jafé é macaco velho, né? Eu tenho um tempinho, né, um pouco anterior ao dela aí de início. Mas de não precisa falar a idade, não pergunta a sua idade. Pode perguntar. Bom, primeiramente, Harry, eu queria agradecer aí o convite aí, porque é uma honra a gente estar aqui junto com você. A gente sabe da tua história no esporte. Obrigado. Então, foi na hora que você convidou a gente falou, com certeza a gente vai participar, porque vai ser um bate-papo muito gostoso aí com você. Então, realmente, obrigado aí pelo convite. Mas, voltando, então, no momento onde eu iniciei na corrida, eu tive 2 inícios, tá, Harry? Eu vou te falar o primeiro, que não foi para frente, que foi em 2006, onde eu tentei começar a correr ali numa época onde eu estava meio que saindo muito na noite, não estava focado naquilo, né? Então não foi para frente. Eu corri o ano de 2006 e 2007 parei. Aí falei, isso não é para mim, né? Corrida não é para mim, eu gostava de musculação. No livro eu escrevi information.
A gente vai hoje, daqui 2 meses volta, depois volta. Foi mais ou menos isso, foi o Bromation, né? Vamos lá. E aí, em 2010, foi quando a minha filha nasceu, né? Eu tenho 2 filhos, né? Sim, A Maria sim. Pietra e o Stefano. Eu vejo eles. E a Maria Pietra, quando ela nasceu, eu estava numa fase, Harry, onde eu engordei muito naquela época e eu nem percebi. Eu parei de treinar, que eu treinava muita musculação, eu fazia academia, não era da corrida. Então, assim, eu tinha um condicionamento bom, mas um condicionamento de marombeiro, né? Aquelas coisas de atleta de musculação. Mas fazia... Tinha um né? belo bíceps. Fazia, era mais forte. E aí eu vi, né, uma foto minha ali na maternidade com mais de 14 quilos a mais do que era o meu normal. Quanto você pesa hoje? Hoje eu peso 72 quilos. Tá. Né? Na época eu cheguei a bater 85. Tá? Então, assim... duro, né? Foi duro. Me olhar daquele jeito e ver minha filha nascendo e falando assim, nossa, mas qual que vai ser a minha, né, promessa como pai aqui? Como que eu vou realmente cuidar da minha filha se eu não consigo cuidar de mim mesmo? Né? Então, aquilo foi um choque para mim. Então, a partir daquele momento, eu voltei a fazer atividade física e voltei a correr de uma forma para emagrecer. Realmente, a corrida retomou na minha vida... Correr emagrece? Muito. Bastante. Tem um mito que fala... Dizem que não, né? Eu sou... Sabe que tem uma corrente aí que é dura, né? Fala que corrida não emagrece. A gente vai poder entrar depois nesse assunto, mas corrida emagrece bastante. Sim, emagrece. Né? Então, comecei a correr após a musculação, toda vez que eu ia na academia, para gastar um pouco mais do que? De caloria, para a gente ter um déficit calórico e ter realmente uma perda de peso. E aí eu fui perdendo peso, Harry, perdendo. E a corrida, aquela corridinha após a musculação, ela começou a se tornar mais desafiadora. Então, eram sempre 30 minutos, mas aí eu sempre via quanto tempo eu fazia ali, quantos quilômetros eu fazia. Onde você treinava? Na Ibira? Eu corria na esteira nessa época, era na esteira. E aí eu vi que eu estava começando a evoluir, cada vez mais eu corria, diminuía um pouquinho, aí ele aumentava, né, a quilometragem, né? E aí, de repente, eu falei, bom, vou me inscrever numa provinha. Né? Aí a minha primeira provinha, né, nessa retomada foi uma provinha da época da Corpore, né? Da Corpore. Então. Eu ainda peguei essa fase, eu não sou tão velho na corrida, mas peguei. Corpore foi maravilhoso. Né? Foi, não foi? Era uma fase boa. Foi ótimo. E aí comecei a pegar o gosto. USP? Na USP, exatamente na USP. 10K da Era uma prova, acho que da Boa Forma, se eu não me engano. De quantos quilômetros? Eram, acho que 4 quilômetros. 4? Acho que foram 4 quilômetros. Era de 8. Né? Tinha umas distâncias quebradas. E aí, eu comecei a pegar o gosto e aí eu comecei a pensar em tentar ir para a corrida de uma forma mais instruída. E aí eu fui buscar uma assessoria esportiva. E aí, a partir de então, em 2011, eu entrei na assessoria esportiva. E aí, de lá para cá, comecei a fazer diversas provas. Fiz minha primeira maratona em 2012. Hoje eu tenho 17 maratonas, né? Ainda não tenho meu sub-3 igual ao teu. Não, mas você está chistoso. Mas eu tava... porque deu uma parada. Uma parada, ó, você parou bem psicologicamente. Depois a gente entra nesse assunto, exato, né? Mas sua curva estava indo, né? Vai chegar. E aí foi essa a minha história inicial na corrida. Esse 2006 foi... Você lembra qual prova foi? De 2006, eu cheguei a fazer algumas. Cara, do Círio? Eu fiz Círio, não sei se é do Monte Líbano. Sim, as do Monte Líbano. Nós somos sócios lá, então a gente sempre faz. Japé, no correr, Monte Líbano. Fizemos. E eu fiz uma da época, Harry, até era uma prova que era... lembra uma prova da Nike que era um 10K que tinha em vários lugares no mundo ao mesmo tempo? Sim. É para vocês dois, uma pergunta. No que vocês acreditam como nutrição? A nutrição radical, a mediterrânea, o equilíbrio, o quê? O que é nutrição? Qual é a nutrição que vocês acham que é o ideal? Porque cada um tem sua escola, exato, né? Eu acho que eu e a Andressa, nós somos bem parecidos nesse pensamento de qual linha a gente segue, porque a gente percebeu que não adianta a gente ir para nenhum extremismo, nenhum radicalismo,
porque isso não funciona, né? Estratégias de extremismo, elas duram por curto prazo, né? E nada que a gente consegue fazer de muito extremismo, a gente consegue dar o quê? Né? Longevidade para aquilo. Então, você desiste e aí você não consegue seguir aquilo por muito tempo. Então, a gente hoje mostra para os nossos pacientes que é muito importante a gente entender o conceito da alimentação como um todo, né? Onde a gente vai buscar o quê? Entender ali com o paciente quais são os anseios deles ali e o que eles estão realmente buscando, e a gente tenta adaptar a vida deles de uma forma mais fácil e mais tranquila, né? Onde ele não vá realmente restringir muita coisa, mas ao mesmo tempo ele vai ver que mesmo com alguns erros que ele pode cometer no dia a dia, ele pode ter bons resultados. Então a gente não pode ir para o radicalismo. Então a gente faz uma dieta que ela não chega a ser uma dieta flexível, porque a gente também não deixa o paciente comer o que ele quiser, porque também tudo que ele quiser comer, se ele for comer, ele não vai ter resultado. Mas a gente entende um pouco mais o nosso paciente para poder pegar aquele detalhe que, às vezes, para você, aquele leite com chocolate à noite é gostoso de tomar, que remete a alguma coisa ali sua da infância. Ele vai, e aí a gente vai moldando. Exatamente. É um SED dali, um SED daqui que a gente consegue trabalhar. É isso que eu ia perguntar. A nutrição tem que ser equilibrada, né? Ela tem que ser... Porque eu gosto de carne pra cacete. Desculpa a palavra. Eu não costumo falar palavrão. Eu adoro carne, né? E algumas coisas, por exemplo, o low carb, eu acho legal, porque eu como pouco. Uhum. Porém, eu sou assim, às vezes eu levanto de manhã, fico o jejum intermitente, não é porque eu quero fazer jejum, é porque eu não sinto fome, eu tomo café e ponto. Você já se adaptou dessa forma. Já me adaptei. Então, Harry, existem estratégias que elas podem funcionar para algumas pessoas, mas para outras não. Mas uma hora que eu vou abro a geladeira à noite, eu sou assaltante de geladeira, eu como de tudo, cara. Mas aí, provavelmente, Harry, pelo fato de você ter ficado sem comer praticamente o dia todo, chega à noite, você está num estágio mais hipoglicêmico e aí o seu corpo pede energia e aí você vai comer o que tiver, né? Então aí você entra em gatilhos e aí você começa a comer o que tem pela frente. Então, às vezes, esse processo de você ficar sem comer não é algo muito bom para você. Talvez, se você colocasse refeições ali mais espalhadas ao longo do teu dia, você conseguisse trazer o quê? Uma consistência maior e uma equalização aí. Várias vertentes falam mal da outra. Eu sou low carb, eu sou mediterrâneo, eu sou vegetariano e tal. Então, existe uma briga, né? Entre aspas, entre conceitual. Isso vale a pena ou não? O que você acha disso? Que esse radicalismo é certo? Ou o equilíbrio é o melhor? Não, eu acho que isso não passa de uma mentira e de uma forma de vender estratégias e de fazer o povo acreditar que existe um tipo de dieta que emagrece. Não é um tipo de dieta que emagrece. Para emagrecer, o conceito é sempre o mesmo, é fazer déficit calórico, óbvio que considerando que a pessoa está com um perfil hormonal favorável, né, que a gente não tem nenhum problema de saúde associado que possa estar sendo impeditivo também para essa pessoa alcançar o emagrecimento. Mas quando a gente fala de emagrecimento, não existe uma linha que a gente precisa seguir. Então, não é low carb, não é cetogênica, não é mediterrânea, não é a dieta da proteína. É você saber distribuir os macronutrientes de forma que o teu corpo precise utilizar, né? Então, carboidrato, proteína e gordura de forma adequada, de acordo com a rotina de cada um. E fazer um déficit calórico em cima disso para que essa pessoa consiga atingir o emagrecimento. E aí que o esporte também, falando um pouco também da corrida, que é o nosso esporte, mas qualquer outro tipo de modalidade esportiva, pode entrar como um grande aliado para ajudar você não ter que restringir tanto na alimentação e ajudar esse déficit calórico. Que o déficit calórico nada mais, nada menos é do que você consumir menos energia do que aquilo que você... Consumir menos energia do que aquilo que você gasta. Eu falei, pareceu que estava o conceito errado. Então, caso você tenha um aumento do teu gasto energético, você não precisa restringir tanto ali também só na alimentação. Então, óbvio que você vai restringir na alimentação, mas com o esporte como um aliado, ele pode entrar fazendo um grande papel aí nesse déficit calórico.
Então, basicamente, não existe uma linha específica, né? Mas sim você conseguir... O equilíbrio. O equilíbrio e você colocar aquela dieta dentro da rotina da pessoa. Não adianta você tentar fazer... que nem vocês estavam falando agora de extremismo. Não adianta você tentar aplicar um estilo de dieta para a pessoa ali seguir por 2 meses e depois não aguentar mais olhar para aquele planejamento alimentar, porque é insustentável na prática, porque não é nada prazeroso. Para mim, o que eu sempre busco para os meus pacientes, nós dois buscamos, na verdade, além de conseguir trazer um estilo de vida saudável, melhorar a qualidade alimentar, é que aquilo seja prazeroso para a pessoa. Porque senão também não é sustentável. Então, buscar entender o que é importante para cada paciente. Cada um tem um desejo diferente, tem um paladar diferente, tem vontades diferentes. Então, dentro do possível, a gente tentar encaixar alimentos que, para aquela pessoa, faz sentido dentro de um contexto que, no geral, seja saudável. É lógico que a nutrição é importante como um todo, mas eu vejo ela muito ligada à pessoa que quer emagrecer. Nutrição não é só emagrecer, nutrição é qualidade de vida. É qualidade total, Harry. E uma coisa que a gente sempre fala, é uma frase que eu gosto de falar bastante para os meus pacientes, é que ter equilíbrio não é você andar no meio, é você saber transitar entre os polos e saber voltar para o centro. Né? Então, você pode sim ter em alguns momentos aquele momento do pé na jaca, de tomar uma cerveja, de comer uma pizza, mas você não pode permanecer lá, porque a exceção ela não pode virar regra. Né? Então, quando a exceção vira regra é porque está errado. Mas quando ela realmente é uma exceção e ela está contabilizada dentro de um planejamento, não tem o porquê de você não fazer. É saudável. Né? Então, essas pessoas que tendem ao radicalismo, né, e falam assim, eu não faço nada, eu estou dentro de um ciclo de maratona, eu não bebo, eu não faço nada. Não precisa ser assim. A não ser que você seja um atleta de ponta, aí é outra conversa. Mas a gente está falando em 99,9% das pessoas que procuram a gente, que são pessoas normais, que às vezes querem realmente melhorar o seu tempo ali na corrida, têm essa pretensão, mas não são profissionais, não vivem do esporte. Então, a gente saber transitar entre os polos e saber voltar ali para o meio, isso é o equilíbrio. Eu adoro um low carb, só que low carb é caro. É caro. É caro. As pessoas falam... Vendem e falam, olha, tem que comer low carb. Pô, de ovo, chega de ovo, né, mano? Ovo... Proteína é cara, né? Não, ovo é gostoso, mas você comer 60 ovos por mês, é loucura. E o que barato da low carb para mim é a carne, eu adoro carne. Só que carne é cara, não é todo mundo que pode comprar carne. Então, quando a pessoa dissemina que você tem que ser low carb, que low carb é tão barato, é só comer isso, aqui não é. Low carb às vezes é mais caro se você comer uma comida natural, porque você vai ter que pegar a carne lá, eu não sei se você vai pegar fígado, eu gosto de fígado, mas só se pegar fígado, carne de frango, e mesmo, tudo é caro. Exato, é bastante Hoje, depois de qualquer quilo de qualquer coisa, custa R$30. Eu trabalhei por 7 anos no marketing da Sadia. E pode ser um crime isso, desculpe, mas eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de ter trabalhado lá. Falam que eu trabalhei, hoje as pessoas apontam que a indústria é uma venenosa, criminosa, não sei o que e tal. Eu entrei na Sadia com a Quali com 3% de market share. Saí de lá no ano 2000 para voltar a trabalhar com corrida com 60% de market share. Olha. Ponto. Entramos, éramos uma fábrica de linguiça e salsicha, fizemos a pizza, eu trabalhava em pesquisa de mercado, Nielsen. Então, a gente levantou no mundo quais eram as categorias de produtos que mais vendiam. E dali a gente foi adequando, comida para criança, pizza pronta, prato pronto, nuggets. Então, fomos formulando e saiu da empresa de salsicha e linguiça para Meal Solution. Ok. É ruim, falam, é um veneno, mas sem a indústria, o mundo passaria fome. Exato. É verdade isso? É verdade. E, Harry, não é porque não é uma comida que teria que ser a comida do nosso dia a dia, que é uma comida que a gente tem que demonizar, que a gente tem que aterrorizar as pessoas. Ela pode, sim, caber em determinados momentos na vida de cada um, né? E até na questão da condição financeira de cada um.
Óbvio que a gente preconiza sempre uma dieta mais limpa, né, com menos industrializados, para que a gente realmente descasque mais, né? Parece clichê essa frase, né, do descascar mais e desembalar menos, mas é verdade. Mas a gente não pode demonizar os alimentos industriais, porque hoje em dia a indústria ela está muito preocupada com isso e ela tem realmente feito alimentos industrializados muito bons. Você sabe disso, né? Nós tínhamos aquela linha de saudabilidade, só que saudabilidade não era nada. Nessa época eu fiz pós-graduação em marketing na ESPN e meu TCC lá foi Sport Food. Eu era um dos 3 corredores da Sadia, do grupo Sadia, do grupo de 30 mil. E eu falei assim, vou fazer Sport Food, era comida para antes, durante e depois. Hoje eu seria vilipendiado, né? Por falar, isso aqui está dando barrinhas, mas era o que, na época, vamos dizer, era o que funcionava. Talvez hoje, com a tecnologia avançando, você consegue levar alimentos bons para as pessoas, mesmo industrializados, certo? Exato. Então, uma pergunta que eu quero te fazer aqui, ó. Resumindo, a dieta do corredor. Sabe qual que era a dieta do corredor que a gente fazia? Qual? Era o seguinte, anos 90, você tinha a prova no domingo, segunda, terça e quarta você se enchia de proteína. Era para comer só proteína. Todos os treinadores, pergunta para o Marcos Paulo, pergunta para o Branco, pergunta para quem era, dieta do corredor. Você se enchia de... Ela mandava comer proteína, e eu trabalhava na Sadia, mandava ver lá, porque a gente comia lá mesmo. E nos outros dias era comer só carboidrato, e ponto. Então, eu nunca tive um perigo, nunca tive nenhum problema com alimentação. O único problema com a alimentação foi a gula de que eu ficava em hotel, né, para correr. Então, você vai correr, você vê aquela mesa, aquele banquete de mãe, você fala, eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo. E eu chegava no meio da corrida e falava, eu ia regurgitando, é. Então eu falei, caramba, eu não devia ter comido tanto, né? Ou seja, é uma coisa que você tem que ter parcimônia, né? Exato, mas Harry, você sabia que faz muito sentido essa didática que era passada nos anos 90 aí de comer muita proteína nos 3 primeiros dias da semana e depois ir migrando para um aumento de carboidrato? Isso chama supercompensação de carboidrato. Isso é uma metodologia que o fisiculturista faz para subir no palco. Ele pega ali na segunda, na terça e na quarta, ele zera o carboidrato, só proteína. Aí, a partir da quarta-feira, ele começa a fazer um carbo baixo, carbo médio, carbo alto, para ele ganhar volume, que é onde ele vai estocar o glicogênio dentro da célula. O único problema que eu tive foi um jantar de massas. Cara, eu cheguei bem na corrida, longe, não vou explicar qual a corrida, e fui participar do jantar de massa. Na madrugada, cara, eu tive uma infecção alimentar, cara, mas eu passei mal. Eu falei, nessa corrida eu sempre cheguei na linha de chegada. Passei por ele várias vezes, eu cheguei de ambulância. Eu fui na linha de chegada. Mas eu falei, toda a ambulância estava na corrida, eu falei, cadê a ambulância? Me levaram para a linha de chegada. Eu onde estava a corrida, né? Exato. Então, quer dizer, toda essa... Existe uma importância da nutrição com a performance, ela é muito ligada, porque agora eu lhe faço uma pergunta, e o pobre economicamente, estou dizendo aqui, quando eu falo pobre, é uma pessoa economicamente pobre, que é o corredor raiz aí, que não tem nada, que tem aquele feijão, a farinha, e o cara lá está rendendo. Por que isso? Porque o DNA dele, ele não precisou do gel, ele não precisou, o que é isso? Ele pode consumir carboidratos de outras fontes, não necessariamente você precisa das mesmas fontes de carboidrato para conseguir performar. Então, ele está comendo o arroz com feijão dele e a farinha, ele está comendo carboidrato.
É óbvio que tem a parte que pode sim ter o talento dele, mas nenhum talento é suficiente se você também não tiver o combustível necessário para você executar. Porque, querendo ou não, nosso corpo não é uma máquina. Então, se você está demandando dele, você precisa estar fornecendo para ele também, para ele conseguir executar. Então, ele pode estar consumindo e adaptando o corpo dele de outras formas, mas com certeza, de alguma forma, ele está consumindo o carboidrato dele. Mesmo que inconscientemente ele está consumindo. Nós tínhamos o Chiquinho Rapadura. Você fez com o Márcio Milan a Cross em América, e o barato dele era comer rapadura. É uma fonte de carboidrato excelente. O problema é que quem não está adaptado pode ter um desconforto gastrointestinal muito grande, né? Uhum. Agora eu queria falar do lado do pessoal, um pouquinho de vocês. Os dois que conheceram. Primeiro, o Jafé mudou demais, demais. Eu acompanho o Jafé há anos na rede social. A rede social fez um pouco mal para a sociedade, eu acho. Né? Muito mal. Continua o ego. Eu via que você, eu quero fazer esse tempo, eu quero isso, eu quero aquilo, você se cobrava pra caramba. Muito. Você ficava bravo quando não conseguia. Eu percebia, eu tinha uma noção. Bom, você conheceu a Andresa e sua bola simplesmente baixou. Baixou. Ela me acalmou. O que é isso? Você ensinou para ele que não vale a pena isso? O que foi? Na verdade... Ou foi normal? Desculpa entrar. Imagina. Eu quero conhecer um pouco, porque é um casal que nasceu da corrida. Eu acho que é legal as pessoas saberem até desse nosso lado pessoal, porque... É o ego, né? Para as pessoas entenderem que a gente consegue mudar, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente nunca parou para pensar, né, em que momento que talvez isso possa ter mudado, ou às vezes nem a gente percebeu que isso possa ter mudado, porque eu conheci ele e a gente praticamente já engatou nosso relacionamento, né? Então, às vezes eu não acompanhei essa fase dele que você acompanhou, e às vezes eu nem saiba a fundo dessa fase. E eu também tive minhas fases que eu me cobrava pra caramba, talvez não tanto quanto, e talvez meu humor não oscilasse tanto por conta disso, mas eu também já tive minha fase chata da corrida, que eu Tem que ter um pouco de não por tudo, né? Exato. Eu passava uma vez por dia, eu parei. Eu mudei também, né? Eu era tido como meio, não agressivo, porque eu era jornalista raiz. Sim. E eu sempre defendi a corrida como o corredor. O corredor é o de elite, né? Ou de performance. E não é porque... Mas eu defendi eles porque eles precisavam no tênis. E eu ficava pé da vida que um influencer ganhava 5 tênis e o cara não ganhava nada. Harry, eu então eu bati. Mas eu bati... É murro em ponta de faca. Eu bati na ponta da faca. Eu talvez me desgastei de bobeira. Não podia ter ficado quieto. Não, eu acho que não, porque eu acho que a gente tem que aprender. Igualmente a você, eu vejo muito de você em mim também, porque eu também fui uma pessoa que eu briguei muito, né, há tempos atrás, de querer realmente discutir com as pessoas, né? Não é uma discussão, mas entrar em polêmicas. Isso é um ponto que eu sempre falo para ele. Eu era, mas eu via que isso não me levava a nada, Harry. E isso que você está falando de, às vezes, a gente ficar realmente meio pé da vida quando um influencer ganha lá 10 pares de tênis e um atleta que ele vive daquilo, ele não consegue ter um patrocínio, né, que realmente faça jus a ele, o que ele corre, o que ele tem ali de desempenho. Mas a gente também vê, né, a gente começa a enxergar que tem o outro lado da marca, que a marca, ela pensa, né, em cifras, né? Então, a marca quer dinheiro. Ela não pensa em fazer caridade. A marca, ela todas, eu falo isso todas. Eu estou há 30 anos no mercado, ano que vem eu faço 30 anos. Eu vi pessoas chegar lá em cima e sumir. Falando de atleta, eu vi atleta que tinha São Silvestre, vários, chegou lá, todo mundo babava hoje se ele sai, não digo Manilson, nada, mas se ele sai na rua, ninguém dá um oi para ele, ninguém conhece. Então, é um momento da vida, né? E as pessoas se aproveitam um pouco da fama. Sim.
da Eco. Para terminar aqui, eu queria que vocês falassem um pouco dessa conceituação, dessa banalização da nutrição. Tivemos aí, vou tomar processo, Dona Mara Cardi. A senhora pode me pagar um pix, eu aceito. Não vou falar mais, mas ela foi a expoente, né? A Mara Cardi foi, né? Começou. E vemos outras pessoas que são estudantes no primeiro ano EAD e faz ali, estão ali fazendo mentorias, fazendo... Isso é exercício legal da profissão? Ou onde vamos para? Onde vai? O que é isso? É um tema muito complicado, como vocês veem Harry, isso? E a gente vive isso. Eu sei que é polêmico. Não é polêmico, mas assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tocar no assunto, porque ele ataca diretamente a nossa profissão. Porque né? você estudou. Exato, eu estudei, eu fiz 4 anos de faculdade, eu fiz 2 pós-graduações. Então, assim, eu tenho embasamento científico para poder falar, né? Não só o científico tem, o prático também. Então, acho que a gente vive isso e a pessoa tem ali um consultório. Exato. Pago, né, para ter um espaço ali para atender, enquanto a pessoa acha que por conta de ela ter ouvido algumas informações, ela tem alguém que fala alguma coisa para ela, ela começa, né, a vomitar informação que ela não sabe nem de onde vem e começa a banalizar, né, que a gente fala que é aquele negócio de a gente romantizar as coisas, né? Então, hoje em dia está muito romantizado tudo. Né? Não só a nutrição, como a própria medicina esportiva. Hoje todo mundo acha que usar hormônio é normal. Normalizaram isso. Então, hoje em dia, você pega o atleta amador fazendo tempos assim absurdos, porque ele normalizou que para ele usar o hormônio é reposição hormonal. Não existe reposição hormonal. Reposição hormonal no esporte é doping. Né? Então, assim, como na nutrição, as pessoas estão normalizando muitas coisas, igualmente a obesidade, né, que a gente fala. Então, é um assunto que a gente fica também, às vezes, super, né, com mãos atadas para falar ali, com dedos ali. Por quê? Hoje em dia, se você fala que realmente a pessoa que ela é obesa, ela tem uma doença, você fala, não, imagina, não, ela tem que ser o que ela quiser. Não, ela tem que pensar primeiramente na saúde dela. Ela tem que pensar em fazer atividade física, ela tem que pensar em se cuidar, porque a obesidade, né, é pré-requisito para várias outras doenças crônicas. Né? Então, é muito importante. E as coisas se banalizaram. Você é mais experiente para fazer essa resposta. Eu quero saber da Andresa. O que você acha que é da sua geração que começou essa moda? Uhum. Não estou falando que você é uma... Não, sim. Como que você vê isso? Algumas amigas de turma, sem... Olha, na verdade, eu acho que assim, a internet está aqui a nosso favor e a nosso desfavor também. Todo mundo pode falar o que quiser na internet. Cabe a nós que a gente está escutando entender que informação que a gente quer consumir mesmo. Falar de qualquer assunto, qualquer um pode, mesmo sem ter especialidade. Agora, vender um curso sem você ter uma certificação, isso está fora da lei. Você não pode vender um curso prometendo que a pessoa vai conseguir atingir algum objetivo, se passando como um nutricionista ou como qualquer outra profissão, sem você ser certificado para isso. Um parêntese. A pessoa pode, depois de se formar, pode até fazer a sua certificação antes, eu acho que é... Como assim? Exercício legal da profissão. Não, você não pode exercer antes de você ter sem você ter o teu diploma. A não ser que a pessoa esteja ali como meramente um estagiário de alguém, né? Para dar o suporte. Agora, pessoas que era o tema que você tinha perguntado, né? Que querem vender coisas na internet ou se passar por um profissional sem ter a formação, isso é errado, né? Mas a gente também tem que entender que nós, consumidores da internet, que a gente que dá trela para esse povo. Então, o exemplo daquela fulana que você falou. Por que ela consegue ganhar dinheiro com isso? Porque tem muita gente desinformado que aceita o que ela fala. Pago, né? caro. É um analfabeto funcional. Né? A pessoa quer um atalho, a pessoa quer acreditar que o que a pessoa está falando é uma verdade, sendo que tem outros inúmeros profissionais qualificados, porém com menos seguidores do que ela, eles acham que talvez não sejam tão competentes quanto simplesmente por um número de seguidor. Então, eu acho que assim, a internet é um grande aliado. Eu acho que todo mundo deveria explorar a internet, sim, colocar informação de qualidade,
porque é o nosso marketing mais barato que existe. O Instagram tá aí para isso. Quem não usa a internet a seu favor tá perdendo tempo e dinheiro, né? Mas eu acho que os consumidores dessas informações têm que tomar muito cuidado, porque como é algo fácil para todo mundo, tem muita gente que pode aí estar sem a menor qualificação, colocando opinião, vendendo curso, né? Vendendo produto, serviço, sem embasamento nenhum. E pior que conselho é calado, né? Olha, Harry, é difícil. Já há tempos atrás, como eu te falei, eu briguei muito, aí eu gastei muita energia aí com essa questão até de profissionais que estavam exercendo a profissão antes de estarem formados. Alguns tomaram processo, né? Eu denunciei alguns, porque eu não achava certo. E eu gastei energia com isso. Sabe o que aconteceu? Conselho. Então. Não toma partido. Quando toma, demora, aí já passou o timing. Então, assim, é uma coisa que hoje eu aprendi. Eu estou tentando cada vez mais, é difícil, mas tentando cada vez mais fazer o meu. Exatamente. E Exato. não olhar para o lado. Mas é difícil a gente não olhar para o lado e ver essas barbaridades que estão acontecendo. Faça valer a pena, né? Faça a sua parte. A gente tem que fazer o nosso. O nosso estando garantido, o do outro, enfim... Por mais que às vezes o outro esteja tirando proveito de uma forma ilegal, a gente tem a nossa consciência tranquila, a gente consegue dormir no travesseiro, deitar nossa cabeça no travesseiro sabendo que o nosso é honesto. Exato. É uma tristeza porque muitas pessoas são enganadas com isso. Mas eu acredito que o bem sempre vai ser recompensado, né? Então a gente fazendo o nosso e deixando quem está fazendo errado ali... não vai durar para sempre. Daqui 10 anos eu duvido que uma pessoa vai ficar postando foto, falando, fiz isso ou aquilo. Gente, eu adorei a conversa, desculpe que foi rápida. Não tem problema, mas foi gostoso. Teremos outras oportunidades e eu vou fazer uma consulta com você. Olha, que honra! Tá magrinho. Eu tô com 58, eu estava com 50... Quando eu fiz 3 sub 3, eu tinha 57 com 1,76. 57 quilos. O tempo do Marilson, igual do Marilson. E subi para 66, deste ano para cá, só para eu sei que... A minha mãe fala assim, está magro, engorda. Eu não, deixa eu tô bem, eu preciso ficar magro. Você tem que estar se sentindo bem, é isso que a gente sempre fala, né? Eu tô bem. Esse negócio de a gente ficar ouvindo muito o que as pessoas falam, é porque às vezes a pessoa, ela tem, não é nenhuma inveja, mas ela não tem capacidade de parar para conseguir fazer o que você fez e ela prefere te criticar. Ela acha que talvez o padrão estético é aquele um pouco mais. Tal. Gente, foi um prazer. Prazer é nosso. Para vocês toda a felicidade. Para todos nós. Foi um prazer. Desculpe que foi rápida a nossa tem conversa, problema. mas eu adorei ter vocês aqui como convidados. Harry, obrigado pelo convite e um sucesso aqui para o Grit Run para vocês.